Livro de Êxodo, capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhes: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixai-o ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, ainda por forças detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos e sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilências gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez estas coisas nos dias seguintes. E todo o gado dos egípcios morreu. Porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado do Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornou-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras no homens e gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe diante de Faraó, e disse-lhe assim: diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejais destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, e tu tens no campo todo homem e animal que for fachado no campo, e não for recolhido, a casa da saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e o Senhor deu trovões de saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva de fogo, misturado entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu toda a terra do Egito, e tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais também, a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen
onde estavam os filhos de Israel não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpio. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva em vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei a mão ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quando a ti, aos seus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés a Faraó da cidade e estendeu a mão ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva. E a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva, e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, e ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés.